Esse é um daqueles vídeos que a gente pensa 10 vezes se vale a pena fazer ou não. Mas eu coloquei na balança e cheguei à conclusão que vale a pena sim. Ainda mais porque eu vou fazer uma abordagem informativa. Vou evitar ao máximo dar qualquer juízo de valor ou opinião. E até onde eu sei, posso estar sendo ingênuo, mas passar informação, explicar acontecimentos ainda não é crime no Brasil. Ou já é e eu não estou sabendo. Bom, na verdade nós temos visto muitas pessoas sendo presas justamente por isso, né? Mas é justamente por isso, por esse medo de falar sobre o assunto, que eu fico indignado e me sinto compelido a ter que falar. Porque não dá para viver em um país assim. Eu não posso deixar de herança para os meus filhos, para os nossos filhos, esse medo em falar a verdade ou falar o que você pensa, levantar questões, ter dúvidas. Sim, ter dúvidas no Brasil hoje é crime. Vamos fazer uma linha do tempo antes de chegar no conteúdo principal desse vídeo. Existe há muitos anos uma dúvida em relação à eficiência, à invulnerabilidade do nosso sistema eleitoral, que só é usado em outros dois países do mundo, que é Butão e Bangladesh, as nossas maravilhosas urnas de 1994, 96, não me lembro. E desde então coisas suspeitas vêm acontecendo, umas votações, relatos de pessoas que vão nas urnas, digitam um número e aparece outro, muitas coisas muito suspeitas acontecem. E o presidente da República cometeu um crime, de acordo com a Polícia Federal, e o crime de dar transparência. O crime de usar uma de suas lives de grande alcance para mostrar para o povo brasileiro um certo inquérito que estava acontecendo, que estava em andamento, para investigar a comprovada entrada ilegal de um hacker no sistema do nosso TSE, que é o sistema eleitoral. E o hacker mesmo, ele próprio, antes de Bolsonaro falar sobre isso, ele foi nas redes sociais, ele foi numa revista e disse, como você pode, pausa e leia aqui. Isso aqui são as palavras do próprio hacker que invadiu o sistema do TSE, dizendo que pegou código-fonte, pegou login, pegou documentos sigilosos. Mas aí os nossos ministros do STF, que também são presidentes ou são membros do TSE, compraram a briga e de uma forma muito estranha, criminalizaram o fato de falar sobre isso. Existem hoje pessoas que estão desmonetizadas, pessoas que estão dentro de inquéritos. Eu, por causa desse vídeo, posso acabar dentro de um outro inquérito. Mas vamos lá, a gente tem que colocar, eu estou colocando a minha liberdade em risco para que meu filho possa ter a dele garantida. Aí o Barroso, que é agora o presidente do TSE, viajou para Portugal. Eu vou te explicar para você o que está acontecendo. Em Portugal, como observador das eleições, eu vi um show de organização e democracia. Pesquisas indicavam um empate técnico, mas o Partido Socialista obteve maioria absoluta. Ninguém questionou o resultado, um exemplo de respeito à civilidade para o mundo. O fato de que ninguém questionou, para ele, é um exemplo de civilidade que o Portugal está dando. Portugal está dando um exemplo que ninguém questionou, ou seja, não questionar é ser um bom cidadão. É isso que o Barroso, na minha opinião, está dizendo, mas eu tenho que parar de dar opinião, porque isso é crime. Desculpa, Barroso. Mas é só uma interpretação. Ministro Barroso elogia a eleição em Portugal, ninguém questionou o resultado. Que ótimo, que elogio maravilhoso. Você viu? Todo mundo acreditou, ninguém questionou, todo mundo acredita. Povo civilizado. Mas olha como que é a eleição lá, né, Barroso? A eleição em Portugal não é em urna eletrônica. É na retrógrada, neandertal, né, Homo erectus, voto na cédula. Aquilo que você ataca aqui no Brasil. É isso que fica difícil de entender, sabe, Barroso? Você ataca no Brasil constantemente o tal do voto em cédula, sendo que ninguém pede isso aqui no Brasil. Não tem ninguém pedindo voto em cédula. Mas você elogia o mesmo sistema eleitoral em outro país? E aí o Barroso soltou, durante o retorno, né, a sessão de retorno dos trabalhos lá do STF, ele fez esse vídeo aqui. Informações sigilosas que foram fornecidas à Polícia Federal para auxiliar uma investigação foram vazadas pelo próprio presidente da República em redes sociais. De acordo com o próprio delegado da PF, que está à frente desse inquérito, dessa investigação, não é sigiloso. Tanto é que já saiu na imprensa 2 vezes. Não há nada de sigiloso. Então, o senhor está atacando o presidente da República, chamando ele de líder de milícia digital e que está ajudando hackers e tal, por ter falado algo que ajuda a nossa democracia que não estava em sigilo. Divulgando dados que auxiliam milícias digitais e hackers de todo o mundo. Como? Em que momento? É uma pergunta honesta. Em que momento o que ele falou auxilia hackers e milícia digital? E de onde veio essa premissa de que existe milícia digital? O que é milícia digital?
A impressão que nós temos é qualquer pessoa que ainda pensa por conta própria, que ainda tem suspeitas, que ainda não confia, ou que fala a verdade, é a milícia digital? Quem apoia o Bolsonaro é a milícia digital? Esse é o critério? E aí, se esse for o critério, quer dizer que qualquer pessoa que apoia o Bolsonaro pode ser criminalizado e perder seus direitos e liberdades? Que queiram tentar invadir nossos equipamentos. O presidente da República vazou. A estrutura interna da TI, do Tribunal Superior Eleitoral. Tivemos que tomar uma série de providências de reforço da segurança cibernética dos nossos sistemas para nos protegermos. Faltam adjetivos para qualificar a atitude deliberada de facilitar a exposição do processo eleitoral brasileiro a ataques de criminosos. Deliberada no sentido de proposital. O que ele está falando? Ele é um juiz, ele vai julgar o Bolsonaro, mas ele já está falando que o o Bolsonaro fez foi um crime proposital, pensado, com o objetivo de destruir o sistema eleitoral brasileiro. Mas eu, Barroso, a nossa opinião, que acompanhamos tudo também, é o contrário. É um presidente que está preocupado pela falta de transparência, está preocupado de que o principal momento da nossa democracia, que é o momento do voto, não é transparente ou não é 100% confiável. Essa preocupação, para mim, é plausível, é louvável, é digna de uma pessoa que se preocupa com a democracia. Mas aí as coisas continuam, né? E aí saiu na imprensa isso daí. Bolsonaro ajudou milícias digitais e hackers ao vazar dados, diz Barroso. Barroso disse isso mesmo. E é ele que vai julgar, tá? Não, isso aqui é outra coisa do coitado do Sérgio Moro. Mas aí tem um trecho que eu quero pegar aqui para vocês, ó. Saiu também, toda a imprensa tá saindo isso aqui, ó. Barroso diz que informações vazadas por Bolsonaro auxiliam milícias digitais e hackers. Até agora eu não entendi como que pode auxiliar, de que forma isso auxilia. E aqui mais um trecho do Barroso falando um pouco sobre democracia. Não é possível esse comprovante, como desavisadamente defendem, que o eleitor saia da cabine de votação com o comprovante físico do seu voto. Barroso, eu li a PL, todo mundo leu, eu acredito que o senhor também. Em momento nenhum, o senhor sabe, não é possível, que isso é uma mentira. Ninguém vai sair da cédula, da cabine com cédulas, isso não está na PL. E essa afirmação sua me deixa preocupado, porque o senhor é uma pessoa extremamente inteligente, um cara que se preocupa com a nação, com a democracia, que fala sempre em fake news, que tem que acabar com essa indústria de fake news. Mas a impressão que nós tivemos aqui é que você acabou de produzir uma fake news, porque ninguém sai com a cédula da cabine, ninguém nem encosta na cédula, é um papel impresso que automaticamente cai dentro da urna. Então, quando a gente escuta uma afirmação dessa do presidente do TSE, isso só piora a situação, você está jogando lenha na fogueira. A gente fica mais preocupado ainda. Peraí, ele sabe que não é assim e está afirmando que é. Qual o objetivo disso? E aí, vocês se lembram que Bolsonaro foi na sua live e falou sobre a invasão hacker, que não era sigilosa. Alexandre de Moraes determinou que ele fosse para o depoimento da Polícia Federal. Ele não foi. E aí, o que o Alexandre fez? Alexandre de Moraes envia a PGR notícia crime contra Bolsonaro por ausência em depoimento. Vamos lá. O ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, enviou à Procuradoria-Geral da República uma notícia crime sobre um suposto crime de desobediência do presidente Jair Bolsonaro por falta de depoimento na Polícia Federal. No dia 2 de fevereiro de 2022, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação no prazo de 15 dias. Publique-se, diz Moraes. A ação foi apresentada pelo advogado Ricardo Bretanha na última sexta-feira. O ministro do STF negou o pedido de Bolsonaro para não depor presencialmente em inquérito que apura o suposto vazamento de documentos sigilosos. Lembrando que, de acordo com a nossa própria Constituição, o presidente da República não é obrigado a participar de nenhum depoimento. Tá? Isso é uma prerrogativa do presidente. Até o próprio Temer pôde fazer o seu depoimento por escrito. A ação foi... no passado, Bolsonaro... Vou desligar aqui. No ano passado, Bolsonaro divulgou dados sobre o inquérito da Polícia Federal sobre um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. Aquele hacker que ficou lá 9 meses dentro do sistema do TSE, que eu mostrei para vocês, que ele mesmo, o próprio hacker, divulgou o que ele fez na imprensa. Aqui, ó, o próprio hacker foi lá e divulgou o que ele fez. E aí, beleza, o que o Bolsonaro fez? Bolsonaro deu essa declaração. Por isso que eu tô falando que a corda tá para arrebentar, gente.
Vamos cada vez mais exigir que o outro lado jogue dentro das 4 linhas, afirma Bolsonaro. Em evento no Planalto, isso foi hoje, tá? Dia 2 de fevereiro. Sobre a INSS, nessa quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que alguns poucos do outro lado jogam fora das 4 linhas da Constituição Federal. Vamos fazer a nossa parte, vamos nos empenhar, vamos cada vez mais fazer valer a força da nossa Constituição. Nós jogamos dentro das 4 linhas, disse o presidente. Vamos cada vez mais exigir que o outro lado, alguns poucos do outro lado, pouquíssimos, joguem dentro das 4 linhas, completou. Então, resumindo, nós temos um presidente da República honesto, talvez pela primeira vez desde a redemocratização, que está sendo perseguido pela nossa Suprema Corte e por alguns delegados da Polícia Federal por ter cometido o crime de pedir mais transparência, por ter cometido o crime de pedir uma democracia que possa ser confiada por todos, um sistema eleitoral que possa ter a confiança do povo brasileiro. O crime que ele cometeu é o crime de transparência. Enquanto Lula, que cometeu inúmeros crimes, agora está descondenado, vai receber o dinheiro de volta que ele roubou, aquele que destruiu o país, que teve financiamento do narcotráfico, que usou nosso dinheiro para financiar ditaduras, tá ficha limpa. O presidente que destruiu o país, roubou trilhões, é ficha limpa. E o presidente que, o ex-presidente, né? E o presidente que quer transparência, quer uma democracia limpa, está sendo perseguido e vai ter que depor como um criminoso. Se você não entendia o que estava acontecendo, agora você entendeu. Eu não quero comprar briga com ninguém do STF, do TSE, com ninguém. Mas, pra mim, e me pergunta, você não tem medo? Não, Gustavo, tem medo sim, lógico que tem. Mas eu tenho medo muito maior ainda de ficar calado e deixar que os meus filhos e os meus netos, que ainda nem nasceram, um dia vão nascer, tenham que pagar pela minha covardia. Não, quando eu morrer, eu quero morrer com a cabeça limpa. Um abraço.